mais algum comentário dentro do comentário, se puder abordar um pouquinho a questão também dos agrotóxicos. A gente viu várias perguntas ali, né, que o Brasil virou um país agora também de distribuição de agrotóxicos. Parece que todas as desgraças vão junto. Não bastasse o Covid, né? Não bastasse o coronavírus, o povo ainda queima a floresta e esparrama agrotóxico, né, Maura? A Maura tem visto muito isso, que ela dá aula para os agrônomos. O que você considera disso? Bom, gente, o que nós estamos vendo é que existe vários colegas que estão trabalhando com cultivo. Vários colegas que estão trabalhando com cultivo de alimentos dizem que é praticamente impossível produzir sem um agrotóxico. Bom, eu acho que se a gente investir mais em predadores naturais, isso daí pode pelo menos diminuir bastante a quantidade. Porque no momento que você usa o agrotóxico na sua plantação, esse agrotóxico ele vai estar na forma de um gás, ele vai estar diluído no ar e ele vai atingir não só as suas plantas, mas também as plantas vizinhas. Eu gostaria que vocês comentassem o que vai acontecer com as plantas nativas que estão próximos às plantações, por exemplo, numa reserva legal, ou, por exemplo, no seu vizinho que mantém uma mata nativa, quando o agrotóxico vai para lá. O que acontece com os ninhos das abelhas? O que acontece com as larvas de besouros que estão crescendo no chão? Ou o que acontece com as lagartas de mariposas e borboletas que estão crescendo naquelas plantas nativas, não estão fazendo um grande prejuízo, estão se alimentando um pouco e a planta nativa continua produzindo sementes? O que vai acontecer no momento que esses polinizadores nas áreas vizinhas são atingidos pelos agrotóxicos? Como é que vai acontecer tudo a partir daí? Gostaria que vocês comentassem isso. Cláudia? Posso falar um pouco sobre isso, porque eu tenho acompanhado já há algum tempo as discussões, né, sobre o uso de agrotóxicos. Esse é um problema grave, né? Eu falei anteriormente que a gente tem duas atividades que causam muito impacto, que é a urbanização e a agricultura, né? A agricultura, gente tem que fazer um estudo bem detalhado, porque fazer uma linha do tempo, por exemplo, uma timeline onde a agricultura, há 10 mil anos atrás, passa a ser uma atividade que possibilitou a espécie humana formar a organização social, a ter as suas aldeias, e aí, a partir daí, se fixar no local e deixar de ser nômade, né? Então, essa é uma atividade que tem aproximadamente aí 10 mil anos, um pouco para mais, um pouco para menos, né? Então, aprender a cultivar, isso possibilitou a gente a permanecer no lugar e a sofrer menos com esse deslocamento que a espécie humana tinha, né? Então, é uma atividade extremamente importante. A espécie humana só chegou aonde ela chegou porque tem essa atividade que é a agricultura, né? E a agricultura, ela foi desenvolvendo com o passar do tempo, né? Ela foi evoluindo juntamente com a espécie humana, com a capacidade de raciocínio, com o desenvolvimento de novas ferramentas, de novas técnicas. E é uma atividade que ela é herdada. É uma atividade que o pai ensina ao filho, o filho ensina ao filho. Então, ela é uma atividade que ela é herdada. Então, a gente aprende o que os nossos pais ensinaram sobre a agricultura, né? Eu estou falando dos agricultores, né? E aí vamos pensar no seguinte: quais foram os grandes eventos na história da humanidade que possibilitaram um salto tecnológico e, consequentemente, um salto também no crescimento populacional da espécie humana? Desenvolvimento do processo de industrialização, né? Depois, há mais ou menos cerca de 70 anos, iniciamos uma atividade exploratória de um recurso esgotável na natureza, que é o petróleo, e isso possibilitou um avanço tecnológico gigantesco. Tá? Só que, junto com esse avanço tecnológico gigantesco, também vieram as consequências desse avanço, né? Então, à medida que a gente desenvolve mais maquinarias, desenvolve mais agrotóxicos, né, formas de controle de praga, porque aumenta a área cultivada, diminui a área natural, aquele processo que antigamente era biodinâmico, onde os organismos naturais controlavam um sistema novo que foi inserido dentro daquele ecossistema natural, tinha um equilíbrio natural, mas dentro de uma escala pequena, dentro de uma escala que mantinha uma família, que mantinha uma aldeia pequena, e isso foi aumentando. Na medida que a população humana foi aumentando, a demanda por alimento foi aumentando, e as áreas que antes eram pequenas passaram a ter uma escala maior. E para controlar uma área cultivada numa escala grande,
a gente não tem mais como manter um processo biodinâmico natural. Isso é feito ou por quem está cultivando manualmente ou usando alguma forma de controle numa escala maior, né? Então, com o desenvolvimento dessas moléculas, desses agrotóxicos, e muita coisa já mudou. Se a gente pensar que os nossos avós usavam DDT, usavam agroquímicos que estão até hoje na natureza, isso já deu uma boa modificada no sistema, né? Como o crescimento, gente, vamos pensar, olha, quem já ouviu falar da Revolução Verde na década de 70, né? O discurso da agricultura, que vamos desmatar, vamos ampliar as áreas cultivadas para poder manter a espécie humana, que a espécie humana está passando fome, vai morrer de fome, né? A projeção era assustadora e continua sendo assustadora, né? Só que as pessoas continuam morrendo de fome mesmo com a agricultura da forma que ela está, né? E hoje a gente tem um impacto da agricultura na agricultura mesmo. Olha só que interessante, né? A própria agricultura está causando impacto para ela mesma, porque na medida que ela reduz as áreas naturais, que agora não só mantinham os controladores naturais, os predadores naturais, mantém os polinizadores. Então, retirando esses polinizadores, causa um impacto na polinização. E tem uma coisa muito interessante na agricultura. Quando eu fiz o meu mestrado na agronomia, eu esperava encontrar uma disciplina de biologia reprodutiva e reprodução de plantas cultivadas. E não tive, não tem, nem na graduação não tem. As poucas disciplinas que tem, elas são optativas, que falam sobre a polinização e sobre a reprodução. Vamos pensar o seguinte, ó, o que nós usamos na nossa alimentação? Legumes, frutas, né, cereais. Grande parte das plantas que são cultivadas em grande escala, né, soja, milho, trigo, soro, canola. Na canola precisa de polinização, né? Mas outras plantas não precisam de polinização, né? Ou quando precisa de polinização, às vezes é uma taxa pequena, então as pessoas preferem aumentar a área cultivada do que maximizar a polinização naquela área já existente. E isso vai aumentando cada vez mais o problema, né? Vai diminuindo cada vez mais a quantidade de polinizadores e afetando aquela cultura que depende facultativamente ou obrigatoriamente desses polinizadores, né? Quem são essas culturas? Principalmente frutas, legumes, hortaliças de maneira geral, né? Se a gente não come o fruto e a semente, a gente vai precisar dela para poder ter a parte vegetativa para a gente consumir. Então, isso aumentou muito, a demanda por alimento aumentou bastante, as áreas cultivadas aumentaram bastante. E muito com bom, isso, a demanda também por controle de pragas. E vamos pensar que um agrotóxico, gente, é um medicamento. A gente vai no médico e vai receber um receituário do médico, a gente tem que respeitar a dosagem, o tempo entre um medicamento e outro, a pausa entre um medicamento e outro. E assim é com o receituário, e deve ser pelo menos com os receituários dos agrotóxicos, que não são respeitados. Então esse é o problema, a gente tem um uso abusivo, um uso incorreto, né, dessas moléculas, uma mistura de várias moléculas para poder maximizar o trabalho no campo. Então são verdadeiras bombas químicas que são produzidas, às vezes usadas em pulverização aérea, que afeta a área cultivada e todo o entorno que está. Então, a mortalidade, ela ocorre, não adianta falar que não ocorre. Ela ocorre e ocorre em grande escala. A gente podia ficar a noite inteira falando só isso, né?